Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Boa noite. Vamos à mensagem de hoje. Ressuscitar. Convido a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Nós leremos o versículo 14 e depois o 38 até o 44 dentro do mesmo capítulo. Então eu repito. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11 e o verso 14. João 11, 14. E depois, do 38 ao 44. Amém? Acharam? Assim nos diz a palavra do Senhor em João, capítulo 11 e no versículo 14. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Vamos para o 38 até o 44. Diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. No versículo 43, e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te somos gratos pela tua palavra, pela tua igreja, pelo teu Santo Espírito que aqui está nos orientando e nos dirigindo, e por este momento precioso em nossas vidas em que aqui estamos para aprender mais de ti, Senhor, através de tua palavra. Perdoa os meus pecados e venha me usar, Senhor, mais uma vez como instrumento em tuas mãos, para a glória do teu nome e a edificação da tua igreja. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ressuscitar. Irmãos, a gente fala muito em ressuscitar, mas qual o significado de ressuscitar? Eu fui procurar no dicionário. Ressuscitar significa restituir a vida,
tornar a viver, ressurgir dos mortos, ou seja, trazer de volta à vida aquilo que estava morto, aquilo que já morreu. Isto é ressuscitar. Morreu, traz a vida novamente. E de alguma maneira, todos nós temos uma certa preocupação com essa história da morte. É alguma coisa que não é bem resolvida na cabeça de muitos de nós, essa questão de um dia ter que morrer. Talvez porque nós já passamos pela experiência dolorosa de ter perdido algum parente, como pai, como mãe, como irmão, filho, um amigo, já morreu. E então nós não gostamos muito de falar da morte. E de certa forma, bem que em alguns casos, muitos de nós gostaríamos também de ter o poder, quem sabe, de fazer alguém ou alguma coisa tornar a vida. Mas nesse caso, nós deveríamos nos apegar à declaração mais importante, mais poderosa de Jesus, registrada no Novo Testamento, que é: eu sou a ressurreição e a vida. Quem é a ressurreição e a vida é Jesus. Ele é a ressurreição. E esta então é uma declaração que nos dá a certeza de que é possível sim trazer de volta o que já morreu, de alguma forma, em algum dia. A ressurreição de Lázaro é, no meu modo de entender, um dos milagres mais extraordinários feitos por Jesus. Porque nesse milagre, Jesus manifestou seu poder de maneira suprema. Já fazia 4 dias que aquele homem estava sepultado. E aqui, na ressurreição de Lázaro, a morte começou a ser vencida. Tragada foi a morte. A partir da ressurreição de Lázaro, a morte começou, como nós dizemos, a tremer na base. Por quê? Porque ela, a morte, seria definitivamente vencida nas próximas semanas. Quando? Quando da ressurreição do próprio Senhor Jesus. Ressurreição esta ainda mais gloriosa, o grande e santo dia em que Jesus mesmo, havendo sido morto, derrota de vez a própria morte e voltaria à vida de forma gloriosa. E eu louvo a Deus por isso, porque Jesus está acima de todo o poder. Jesus está acima da própria morte. Jesus, ele está acima do mal. Jesus verdadeiramente é o que ele declarou ser: a ressurreição e a vida. Mas nós lemos aqui no texto que Lázaro morreu, foi sepultado. Mas também nós lemos que quando Jesus chegou ao túmulo de Lázaro, Jesus mandou que removessem uma pedra, e ele então disse com sua voz grande e poderosa: Lázaro, vem para fora, no verso 43. E Lázaro, que estava morto, saiu. Ele saiu. O que estava morto voltou a viver mediante a palavra de Jesus. Foi um maravilhoso milagre. E que coisa tremenda, irmãos, é o poder de Jesus. Aleluia! Talvez eu esteja falando hoje, quem sabe, para pessoas cujo coração está muito triste com a perda de um pai, ou da mãe, ou de um filho, ou de qualquer outra pessoa querida, preciosa. Lázaro era precioso, querido para suas irmãs. Talvez quem esteja me ouvindo ainda esteja sofrendo com a perda de alguém ou de algo precioso que era importante na sua vida. Talvez você esteja sofrendo como sofriam aqui na Bíblia as irmãs de Lázaro, Maria e Marta. Mas, amado ouvinte da palavra de Deus, Jesus é a ressurreição
e a vida. E Ele é maior que a dor que você está sentindo, amém? E por isso, eu lhe convido, comece a olhar agora para Jesus. Ele é a esperança da ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida. Aleluia! Portanto, você pode ter um futuro abençoado. Você pode ter uma vida, sim, abençoada, porque tudo o que você precisa fazer hoje é ser crente no Senhor Jesus, arrepender-se e deixar os seus pecados. Está escrito aqui na minha Bíblia que quem tem o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, tem a vida. E isso garantirá o céu para você e para todos os seus queridos. Basta que creiamos em Jesus. Em seu futuro, sendo você crente em Jesus, a promessa que Jesus fez da ressurreição e da vida, ela se cumprirá em você. Ele falou no verso 25: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse viverá é evidente. Nós entendemos que é a vida eterna. Lázaro foi uma exceção. Ele mostrou ali, com a ressurreição de Lázaro, que é possível ressurgir dos mortos. Mas essa ressurreição, então, prometida para nós pelo Senhor Jesus, ela é algo que acontecerá depois que nós morrermos. Por isso que eu digo, a ideia da morte assusta ainda algumas pessoas. Mas tenha calma. Se você gosta tanto de estar aqui nesta vida, isso poderá ocorrer daqui a longos anos ainda. Se for o propósito de Deus, você ainda vai viver muitos anos, eu também, porque Deus não vai nos chamar sem que tenhamos completado aqui a obra que Ele tem para nós fazermos aqui nessa terra. Pode ser daqui a alguns longos anos, mas pode ser também daqui a alguns meses, e pode ser também, quem sabe, daqui a alguns dias, ou quem sabe algumas horas. Eu não quero ser trágico, mas essa é uma verdade que nós não vamos poder esconder. Nós sabemos que é verdade. Ela, quando chega, não avisa. Por isso, qual de nós pode saber quando será esta hora? E o que nós precisamos, então, estar é atentos, alertas. De que forma? Tudo quanto eu posso dizer sobre a vida futura é que, se você deseja ter uma vida com Deus no céu, é preciso que agora mesmo você comece a ter uma vida com Deus aqui na terra. É aqui que começa a conquista da sua vida lá no céu. Lázaro, como nós vimos, ele era precioso para suas irmãs e para nós, afinal, aqui na terra, além dos nossos amigos, parentes, irmãos, enfim, nós temos muitas coisas que são preciosas também, e quantos bens preciosos que já se acabaram em nossas vidas. Afinal, aqui na terra, quanta coisa preciosa nós vemos morrer em nossa vida. Dou um exemplo: casamentos. Muitos casamentos estão aí só pelas aparências, mas já morreram. As pessoas andam juntas, andam até de mãos dadas pela rua, mostrando para os outros que ainda existe um casamento, mas é de fachada, porque realmente casamento no verdadeiro sentido já morreu. Então ali, estão vivos, o casamento já morreu. Sonhos que já morreram. Você tinha tantos sonhos e viu estes sonhos morrerem. Amizades que morreram. Empregos que morreram, que se foram. Condições financeiras, prosperidade, coisas que nós tivemos um dia e que foram tiradas de nós. Isso é como se fosse uma morte também. Pois eu lhe digo, se você perdeu algo precioso em sua vida, se o seu sonho morreu, se o seu casamento morreu, se um relacionamento importante que você mantinha morreu,
se você gostaria de ver tudo isso que já morreu ressuscitar, eu lhe digo nesta noite: comece a olhar agora para Jesus. Ele é a esperança da ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida. Comece então a olhar agora para Jesus. Muitas vezes nós desistimos completamente daquilo que nós não vemos mais nenhuma possibilidade de reaver. Mas por favor, para seu próprio benefício, não desista dos seus sonhos. Comece a olhar para Jesus. Passe a ter estes sonhos novamente com Jesus junto. Antes talvez eram sonhos só seus, por isso morreram, porque não tinha Jesus no meio para dar sustentação para aquele sonho. Comece a sonhar, mas primeiro olhe para Jesus, porque Jesus é aquele que pode ressuscitar as coisas preciosas para nós que já morreram em nossas vidas. Amém, igreja? Amém. E assim como Jesus então ressuscitou Lázaro, já enterrado e morto há 4 dias, você acha que é difícil ou impossível para Jesus ressuscitar sonhos? Não. Jesus ressuscita relacionamentos. Jesus ressuscita oportunidades. Tão somente olhe para Jesus. Você quer de volta aquilo que já morreu? Pois então eu quero convidar você nesta noite para juntos aprendermos na palavra de Deus algo sobre como este processo de ressurreição acontece. Ressuscitar. Primeiro, para algo precioso ser ressuscitado em nossa vida, nós precisamos chamar Jesus o quanto antes. Lemos aqui em João 11, do 1 ao 3, que quando Lázaro adoeceu, as suas irmãs Marta e Maria logo mandaram fazer o quê? Chamar Jesus. Diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. No verso 3, mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Acompanha o meu raciocínio. Tão logo elas perceberam que estavam com um problema sério na família, o irmão doente era o caso delas, elas mandaram chamar Jesus. E eu vejo 2 coisas aqui, irmãos, de grande importância. Primeiro, a sensibilidade delas. E segundo, a opção delas. Elas foram sensíveis porque elas foram capazes de sentir, de ver o problema. Elas foram capazes de admitir o problema. E por que eu digo sensíveis? Por que eu digo capazes de ver o problema? Ouça muito bem. Há pessoas que fazem vista grossa ao problema, fazendo de conta, fingindo que na casa delas problemas elas não têm. A luta não acontece. Mas Marta e Maria não fizeram isso não. Elas foram capazes de admitir que tinham sim um problema. E a segunda coisa que eu observo foi a sua opção, a sua decisão. Elas logo optaram por chamar a Jesus, a pessoa certa, buscar a solução certa. Quem, irmãos, melhor do que Jesus para socorrer? Quem melhor do que Jesus para ajudar? Quem melhor do que Jesus para ser chamado para resolver aquele problema? Quem melhor do que Jesus para curar o doente? Pois foi Jesus a quem elas mandaram chamar. Agora, tem gente que até vê o problema. Tem gente
que até admite o problema, mas a fim de ser socorrida, manda chamar quem? A rezadeira, a benzedeira, o vidente, aquele que faz trabalhos na encruzilhada, a vizinha que sabe de alguma simpatia. Outros recorrem ao santo do dia, outros ao anjo da guarda, outros pedem para a mãe pedir para o filho. Mas eu lhe pergunto, diante do problema, para que você vai dar essas voltas se você pode ir direto a Jesus? Nós temos livre acesso a Ele, nós não precisamos ficar andando em voltas, perdidos. Fale direto com Jesus. E é isso que nós precisamos fazer para receber a ressurreição em nossa vida. Antes de qualquer outra iniciativa, antes de qualquer outra providência, nós devemos, irmãos, ser precavidos. Devemos chamar pelo Senhor Jesus. Lázaro estava doente, mas as irmãs perceberam a gravidade do problema e então buscaram por Jesus. Se há algo para ser ressuscitado na sua vida, na sua família, na sua casa, chame logo por Jesus, amém? Não espere mais, chame por Ele. Segundo, para algo precioso ser ressuscitado em nossa vida, nós precisamos entender que nem sempre os problemas são para nos destruir. Essa foi, nós lemos no verso 4, a explicação que Jesus deu para a enfermidade de Lázaro. Acompanha aí no verso 4. Ele disse que aquela doença era para o quê? Para a glória de Deus. E existe uma mentalidade por aí, muito comum, que diz que problema, seja do tipo que for, como falta de dinheiro, como perda do emprego, doença, que é tudo culpa do inimigo. Mas todos aqueles que pensam dessa forma, fariam muito bem se lessem a Bíblia e marcassem até em vermelho esse versículo aqui da Bíblia, porque é Jesus mesmo falando no versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela, doença, glorificado. Amém, aleluia. E isso nos ensina então, queridos, que há problemas que acontecem em nossa vida a fim de cumprir propósitos de Deus. Você crê assim? Eu creio assim. Há muitos e incontáveis problemas que é para a glória de Deus ser manifestada na nossa vida. E esse aqui, de Lázaro, é um exemplo. Lázaro ficou doente e morreu. Mas esse sofrimento, Jesus falou, tinha um propósito. Era para a glória de Deus. Aleluia! Ultimamente, qual tem sido o seu principal problema? Pense. Deus está falando com você. Mentalize. Qual tem sido o seu maior problema? Será um casamento conturbado? Será, porventura, um filho rebelde? Será um salário insuficiente? Ou, quem sabe, uma saúde precária? Ou uma amizade rompida? Qual tem sido o seu maior problema nos últimos dias? Pois nesta noite você deve olhar o seu casamento, você deve olhar então o seu filho, você deve olhar o seu salário, a sua saúde, o seu relacionamento, o seu problema, como se isso fosse um Lázaro. Qual é o teu Lázaro hoje? Lázaro, ele era querido, Lázaro era precioso, e o seu casamento também é assim, é precioso. A sua família é preciosa, os seus filhos são preciosos, os seus amigos são preciosos, os seus sonhos são preciosos, a sua saúde é preciosa, o trabalho, tudo para você é
como Lázaro era para aquelas irmãs. Precioso. Então, ainda que muitos desses seus tesouros preciosos estejam como Lázaro, mortos no túmulo, uma perda na sua vida, ouça, essa perda, ela pode, aleluia, se tornar um grande milagre de Jesus na sua vida. Pois que foi isso que aconteceu para aquelas duas irmãs. O que já estava considerado morto, perdido, ele trouxe de volta à vida. O milagre aconteceu. Quando Lázaro estava morto no túmulo, Marta inclusive lhe disse, no versículo 39, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ou seja, o que é que ela quis dizer? Senhor, já cheira mal, 4 dias. Não tem mais jeito, não adianta mais. Senhor, já acabou. Desista, não tem mais o que fazer. Quantas pessoas já disseram isso, talvez para você? Quando você foi se lamentar que o teu sonho estava destruído, que o teu casamento talvez já não funcione mais, teu marido não tem mais jeito, quantas pessoas já devem ter dito para você, já está cheirando mal, já morreu, desista. Acontece que Marta, ela estava falando com o autor da vida. Ela estava falando com aquele que é a ressurreição e a vida. Quando você está procurando por Jesus, quando você está diante de Jesus, colocando este problema morto nas mãos do Senhor, você precisa acreditar que Ele tem poder para trazer à vida o que já está morto. Não desista, não desista. E Jesus chegou e disse para Marta, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Aleluia! O que você e eu precisamos fazer? Crer, fé. Tudo é possível para Deus. Fé. Amado, você quer de volta o que já morreu no seu casamento? Você quer ver de volta o sonho que já morreu? A amizade que já morreu? A voz da incredulidade talvez esteja até lhe dizendo também, não adianta mais, já acabou, não tem mais o que fazer, desista, deixa para lá, já morreu mesmo. Mas Jesus lhe diz, se você crer, você não vai ver o problema aumentando. Não, se você crer, você vai ver a manifestação gloriosa do poder de Deus na sua vida. Aleluia! Ó, meu irmão, creia! Problemas também acontecem para que milagres sejam feitos. Como vai ter um milagre se não tem o problema? Terceiro, para algo precioso ser ressuscitado em nossa vida, nós precisamos reconhecer que Deus tem o seu tempo e a sua maneira de agir. Nós vemos aqui no verso 5 que Jesus propositalmente demorou em chegar à casa de Marta e Maria, e enquanto isso, Lázaro morreu. Você pode pensar então que Jesus não amava aquela família, mas isso não é verdade. Em João capítulo 11, no verso 5, tem esta declaração, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ele amava. Elas mesmas eram reconhecedoras deste amor de Jesus. Leia aí o versículo 3. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Elas reconheciam este amor da parte de Jesus. Jesus amava aquela família. Então, naturalmente, elas pensavam que Jesus viria depressa acudi-las. Mas ocorre que nós lemos no versículo 6 que quando Jesus soube que Lázaro estava doente,
ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E aí você diz, não dá para entender. Você não pensa isso? Não dá para entender. Ele recebe o chamado, amava aquela família e demorou 2 dias para ir. Você pode dizer, não dá para entender. E francamente, eu até posso concordar com você. Entretanto, nós precisamos entender algo aqui. Deus tem o seu tempo e a sua maneira de agir. E muitas vezes a gente não vai entender mesmo. Não é para entender, é para crer. Você não está entendendo, porque você acha que ele está demorando. Não procure entender. Creia. Mantenha a sua fé acesa. Não perca a sua esperança. Continue acreditando que mesmo quando tudo indica que já não adianta mais, que já está fedendo, ele chega e com a solução. Aleluia! Jesus é lindo, ele é maravilhoso. Muitas vezes nós entramos, por exemplo, em propósito de oração por alguma causa que julgamos importante para nós. Nós acordamos pelas madrugadas, nós oramos, nós jejuamos durante várias semanas sem cessar. Mas a gente olha em volta, numa rápida olhada, e vê um vizinho, um parente, que nem crente é, que foi abençoado, e que nem propósito de oração nenhum ele fez. Na verdade, nem orar ele ora, para dizer a verdade. E a gente olha e diz, Senhor, eu não entendo. Todavia, tem uma lição aqui que é muito clara e que dá para todos nós entendermos. A lição é esta, ouça muito bem, que a aparente demora de Deus jamais deve ser interpretada como falta de amor ou de interesse da parte do Senhor por nós. Quem sabe você tem pedido um milagre para Jesus, mas Jesus está aparentemente demorando a lhe atender. Pois saiba disto, não é falta de amor. Deus nos ama até mesmo quando estamos caminhando pelo vale da sombra da morte. Ele está lá nos protegendo, nos guiando com o seu cajado. Ele está lá no vale da sombra da morte. Em quarto lugar, para algo precioso ser ressuscitado em nossa vida, nós precisamos saber que o Senhor não está alheio aos nossos sentimentos. Ele chora conosco. Lemos aqui no Evangelho de João, no versículo 35, que Jesus chorou. Jesus chorou. Por que será que Jesus chorou? Muitos podem até pensar que é porque Lázaro estava morto. Mas não faz sentido, irmão. Porque Jesus iria ressuscitar Lázaro. Jesus iria trazê-lo de volta. Então por que ele estava chorando? Porque Lázaro tinha morrido. Então por que Jesus chorou? Ele chorou porque ele sentiu o sofrimento daquela família. Ele sentiu o que aquelas pessoas estavam sentindo, a dor de ter perdido alguém precioso. Você está sofrendo a perda de um ente querido? Ou está sofrendo a perda de um emprego? A perda de um amor? A perda de um bem? Pois saiba que Jesus não é indiferente à sua dor. Quando você chora, Jesus chora junto com você. E esta é a vantagem de nós crermos em um Deus que é vivo e verdadeiro. Ele chora conosco. De vez em quando sai a notícia na televisão, no jornal, no rádio, de um santo de barro aí, ou de madeira, ou de gesso, de uma santa que chora. Só que tem uma coisa: cada santo desses tem o seu choro questionado. E ninguém provou até hoje se é choro de verdade mesmo.
Entretanto, o versículo 35 da nossa Bíblia, ele diz, porque ela é a palavra de Deus, sem erros e sem mentiras, o versículo 35, eis que ela revela algo maravilhoso sobre o Rei dos Reis, o Santo dos Santos, o nosso querido Jesus. Jesus chorou. Irmão, o Senhor chora, porque Ele nunca está alheio aos nossos sentimentos. Ele realmente sente e chora conosco. Portanto, se você deseja que algo precioso seja ressuscitado em sua vida, saiba de antemão dessa verdade. O Deus vivo e verdadeiro é sensível à sua dor. Quinto e último, para algo precioso ser ressuscitado em nossa vida, nós precisamos tirar os obstáculos. Nós observamos isso lendo o versículo 38, porque aí informa que indo Jesus até o túmulo, que era uma gruta, com uma pedra enorme colocada na entrada, e aí no verso seguinte nós lemos, no verso 39, que Jesus ordenou: tirem a pedra. Por quê? Ainda tinha uma barreira impedindo Jesus de operar. Entre Lázaro e Jesus havia uma pedra que precisava ser removida. E não foi Jesus quem removeu a pedra, porque esta pedra, ela podia ser removida e tinha que ser removida pelos homens. Ele disse: tirem a pedra. Jesus só fez o milagre ressuscitando Lázaro depois que as pessoas removeram a pedra do túmulo. Muitas vezes é isso que nos falta fazer para que o milagre aconteça na nossa vida. Quem sabe você deseja muito, mas muito mesmo, que o milagre de Deus aconteça aí na sua vida. Mas para o milagre acontecer, Jesus manda: tira a pedra. Quem sabe você tenha um relacionamento para ser restaurado, um relacionamento que morreu, que está quase morto, que acabou. Jesus diz: tire a pedra. Aí você me pergunta: que pedra é essa, afinal, que eu tenho que tirar? Que pedra é essa? É uma pedra que precisa ser removida por inteiro. Por exemplo, é a pedra do ressentimento, irmão. É a pedra da mágoa que ficou. É a raiz de amargura que se instalou no seu coração, que te impede de perdoar. É a pedra da falta do domínio próprio, da falta da mansidão, da falta do autocontrole. Esta pedra está impedindo ressuscitar o seu casamento, por exemplo. Talvez seja preciso você retirar essa pedra para o milagre de um relacionamento restaurado acontecer. Quem sabe seja preciso você retirar a pedra do pecado que está no meio do seu casamento, ou do seu trabalho, do seu emprego. Se é o emprego que tem pecado pelo meio, é preciso ser retirada esta pedra do pecado, ou ser retirada a pedra da desonestidade, a fim de você poder ver de volta o dinheiro que já perdeu, ou o emprego que já se foi. Muitas pessoas não conquistam o milagre porque não tomam atitudes diante da palavra de Deus. E esta noite, o Espírito Santo do Senhor, Ele está mandando eu dizer ao seu coração: eu quero manifestar o meu poder, eu quero produzir um milagre que você está esperando na sua vida, mas tire a pedra. Concluindo, pergunto: há coisas que precisam ser ressuscitadas na sua vida? Pois eu lhe digo, se você quiser ver de volta aquilo que perdeu, aquilo que morreu, a primeira coisa a fazer, lembra? É chamar Jesus para sua casa, é chamar Jesus para sua família, é chamar Jesus para sua vida e tornar-se verdadeiramente um adorador dele. Afinal, é Ele quem é a ressurreição e a vida.
Sem Jesus, esqueça, nada vai ser ressuscitado na sua vida. Segundo, é entender que nem sempre os problemas, por mais terríveis que possam parecer aos nossos olhos, são para nos destruir. A terceira coisa, lembra? É reconhecer que Deus tem o seu tempo e a sua maneira de agir. Nós é quem vivemos preocupados pelo fator tempo, o tempo inteiro olhando para o relógio. Mas Deus não, porque Ele é o Senhor do tempo. Aleluia. A quarta coisa a fazer é saber que Ele não está alheio aos nossos sentimentos, não está alheio aos nossos problemas, porque Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus compreensível, Ele é um Deus sensível, Ele é um Deus misericordioso, Ele chora conosco. E a última coisa, e não menos importante, que nós precisamos fazer para vermos ressuscitar aquilo que já morreu, é remover os obstáculos que impedem a bênção de chegar até nós e nos restituir aquilo que estava morto. Que o Senhor esteja aplicando a porção da sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Programa Momentos com Jesus. Deixa o tempo passar, meu irmão. Aproveite o seu tempo para amar e construir amigos. Aleluia. A Bíblia diz que aqui para tudo há um tempo. Tempo para ir e para vir e tempo de ficar. Tempo de contar o tempo passado no tempo. Tempo de estar a sorrir e tempo de chorar. Pois eu também já passei através desse tempo. Neste tempo não é fácil de glorificar. Eu conheci o Senhor que é Senhor do tempo, que me ajudou a fazer esse tempo passar. Deixa assim como está, deixa o tempo passar. Deixa através do tempo o Senhor trabalhar. Deixa assim como está, deixa o tempo passar. Deixa através do tempo o Senhor trabalhar. Há muita gente que fica zombando do tempo, desperdiçando o tempo que o Senhor lhe dá, sem se lembrar que o tempo não volta no tempo e que nem sempre há tempo para consertar. É melhor passar o tempo que é tão precioso, constituindo amigos e fazendo bem, porque o tempo virá em que não terá tempo. Faltará tempo no tempo que o tempo não tem. Deixa assim como está, deixa o tempo passar. Deixa através do tempo o Senhor trabalhar. Deixa assim como está, deixa o tempo passar. Deixa através do tempo o Senhor trabalhar. Deixa o tempo passar, meu irmão. O tempo é remédio para muita coisa. Deixa assim como está, deixa o tempo passar. Deixa através do tempo o Senhor trabalhar. Deixa assim como está, deixa o tempo passar. Deixa através do tempo o Senhor trabalhar. Programa Momentos com Jesus.